Oi gente, tudo bem? Nessa semana, na novela Minha Fortuna é Te Amar, Regina vai descobrir toda a verdade sobre o Lourenço. Vicente descobre o maltrato de Olga contra Benjamin. E não acaba por aí. Gustavo vai descobrir que não é estéril. Vamos ver agora como ele vai reagir com a Sol. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal. Por favor, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Quiser, que é por sua conta. Olga vai atrás de Adriano e ele aponta uma arma para ela. Ela pergunta se ele vai atirar na mãe de seu filho e ele manda ela não dizer mais aquilo. Olga diz a Adriano que Simba lhe queimou e que ele não morreu e está no hospital. Ela reclama por ele não ter tirado Natália do bairro, mas ele diz que já tentou de tudo. Olga diz a Adriano que se não se casar com Vicente em uma semana, ela mesma dirá a Natália que eles dormiram juntos. Adriano quase a esbofeteia, mas Verônica chega ali. Adriano descobre a amizade entre Olga e Verônica. Sol e Kimberly fecham o salão e Sol diz que quer comer uns churros. Ela vai atravessar a rua para comprar e Constanza tenta atropelá-la. João Gabriel chega a tempo e salva a vida de Sol. Olga diz a Adriano que chamou Verônica e que não iria terminar como Simba. Ela diz que se acontecer algo com ela, já tem tudo pronto para desmascará-lo. Olga confessa diante de Verônica todas as armações de Adriano e que ele pediu que Simba atirasse nele para ficar como herói diante de Natália. Olga se retira e Verônica e Adriano ficam a sós. Sol fica muito assustada depois de quase ter sido atropelada e João tenta acalmá-la. Verônica diz a Adriano que saber que ele atirou para acabar com uma pessoa fica mais apaixonada por ele. Ela diz que agora tem todas as armas para impedir que Natália volte com ele. Adriano sufoca Verônica e ordena que ela não volte a repetir o que escutou ali. Verônica confronta Adriano pelo motivo de querer voltar com Natália e que quanto dinheiro está em jogo. Adriano diz: o dinheiro suficiente para aguentar as rejeições da Natália, quando a minha vontade é acabar com ela. Verônica diz que pode ajudar ele, desde que voltem a compartilhar o dinheiro e a cama. Os dois vagabundos se beijam. Vicente diz a Olga que decidiu suspender o casamento, pois já não acredita nela. Ele diz que vão esperar o bebê nascer e que até lá nada irá faltar para ela, mas não pensa em se casar sem saber se o filho é dele. No dia seguinte, Regina vai à prisão ver Zezé e pede desculpas. Olga vai atrás de Natália. Regina diz a Zezé que acredita que Lourenço não é sincero. Zezé diz que não foi ele quem furou o pneu do carro de Lourenço e nem lhe agrediu. Regina diz que se sente péssima por ter duvidado dele. Os dois se abraçam. Margot diz a Vicente que por nenhum motivo pode permitir que ele cancele o casamento com Olga. Olga diz a Natália que a entende, pois também foi vítima da maldade de Simba. Ela diz que foi agredida e abusada por ele, porém, diferente dela, Vicente não chegou para salvá-la. Margot diz a Vicente que o bebê de Olga é sim dele e que viu os exames dela. Ela diz que a data da gravidez não mente e que seu bisneto merece um lar. Olga diz a Natália que Simba encheu a cabeça de Vicente das mentiras e que ele prefere acreditar naquele assassino abusador do que ela. Ela diz que esse foi um pretexto perfeito para ele se livrar dela e de seu bebê. Natália diz que Vicente está muito confuso. Olga diz que vai se afastar e que Natália pode ficar com Vicente. Regina diz a Zezé que Lourenço já está bem e em breve ele receberá alta. Zezé diz a Regina que Lourenço nunca a amará como ele. Olga diz a Natália que não merece o tratamento que recebe de Vicente. Ela diz que não vai se casar com um homem que foi culpado de sua violação e que agora duvida de sua paternidade. Natália diz que Vicente precisa estar seguro sobre ser pai do bebê e está em seu direito. Olga diz que a data está muito clara nos exames e que é impossível que seja de Simba. Ela diz que vai tirar seu bebê. Natália diz que essa não é a solução, mas Olga diz que não faz sentido trazer aquela criança no mundo e condená-la a viver sem seu pai. Olga faz todo um teatro e Natália acaba chorando com suas palavras. Vicente diz a Zezé que eles já têm um advogado e que Simba conseguiu declarar a favor dele antes de morrer. Juliano diz a Natália e João Gabriel que pensa em abrir franquias do tempero do meu coração. Natália e João ficam emocionados pela proposta de Juliano. Juliano diz que será um investidor e que vai lhe ajudar agora que foi assaltada.
Cláudio acabou dormindo no bar e o funcionário exige que ele pague o que deve. Cláudio não tem o dinheiro ali e o funcionário decide chamar a polícia. Juliano diz a Teresa que precisa falar algo muito importante sobre eles e segura em suas mãos. Ele diz que gostaria de desfrutar o resto de seus anos com ela e que quando saísse seu divórcio, gostaria que ela se casasse com ele. Nesse momento, Teresa recebe uma ligação de Cláudio e ele conta que está sendo preso. Regina diz a Lorenzo que foi à prisão visitar Zezé e ele reclama com ela. Lorenzo diz a Regina que ela é ingênua e que Zezé não vai pisar na rua por anos. Cláudio pede a Teresa que não lhe abandone e que se sente mal. Teresa diz que é ele quem deve se ajudar e que está doente pelo alcoolismo. Ela diz que aquele tempo preso servirá para ele se desintoxicar. Ela pagará o que deve no bar, mas ele ficará o tempo que precisar ali na cadeia. Regina diz a Lorenzo que ele é um menino cruel e vingativo e é um monstro egoísta. Ela diz que está tudo acabado entre eles. Lorenzo tira a máscara para Regina e confessa que só queria levá-la para a cama. Revoltada, Regina dá uma bofetada no loiro azedo. Anoitece. Natália diz a Vicente que André e Omar se casarão no próximo sábado e que os Ramírez estão convidados. Vicente diz que eles não poderão assistir, pois sábado também será seu casamento com Olga. Natália fica abalada, mas o apoia. Vicente diz que por mais que o bebê de Olga não seja seu, abusaram dela naquela noite por sua culpa. Ele diz que talvez na outra vida, ele e Natália terão outra oportunidade. Os dois choram um no ombro do outro e sofrem por sua separação. Constanza diz a Adélia que ninguém lhe ama e que o único que provoca nas pessoas é ódio e que se sente uma miserável. Ela diz a si mesma que em breve terá seu filho em seus braços. Vicente diz a Olga que no próximo sábado irão se casar como haviam planejado. Olga fica muito feliz. Passa-se uma semana. Olga já está pronta para seu casamento e muito contente por ter conseguido o que tanto queria. Andréia também já está pronta para o casamento e é elogiada. Sol diz a Olga que não está nada feliz com seu casamento, mas que deseja o melhor para ela. Olga solta seu veneno e diz que para a prima não deve ser nada fácil ver ela vestida de branco e saber que nunca viverá aquilo. Olga também faz questão de humilhar Kimberly e Valentina, dizendo que João nunca se casará com Kimberly e que para Mário, Valentina sempre será uma mecânica de bairro. Cláudio segue preso e demonstra tranquilidade depois de uma semana sem beber. O policial conversa com ele e conta sua história com o alcoolismo e que procurou ajuda em um grupo de recuperação. Cláudio quer conhecer esse grupo e deseja mudar de vida. Teresa percebe a tristeza de Natália pelo casamento de Vicente. Adriano vê Andréia vestida de noiva, a elogia e diz a Regina que um dia será ela. Regina diz que jamais se casará, pois não vai se expor ao risco de lhe machucarem como ele fez com sua mãe. Zezé já saiu da cadeia e os irmãos Ramírez estão se arrumando para o casamento. Verônica pergunta a Elias se ele também deixaria tudo por ela como fez Adriano. Elias nega e diz que em primeiro lugar sempre coloca o dinheiro à frente. Adriano diz a Natália que em alguns dias Vicente estará casado com outra mulher e já é hora dela virar a página. Natália diz que jamais em sua vida conhecerá um homem com sentimentos tão puros quanto o de Vicente e alguém que a ame com a força que ele amou. Adriano não gosta nada do que houve e Natália completa dizendo que foi ao lado de Vicente que conheceu o amor verdadeiro. Olga diz a Sol que Vicente não pode vê-la vestida de noiva, pois dá azar. Sol diz para ela nem se preocupar, porque nem vontade de vê-la Vicente sente. João Gabriel vê Olga vestida de noiva e diz que ela está muito bonita. Natália desabafa com Fernanda e que está morrendo pelo casamento de Vicente. Benjamin está muito triste pelo casamento do pai com Olga. João tira uma selfie dele com os irmãos e o sobrinho no celular de Benjamin. Começa o casamento de Andréia e Omar. Durante o caminho da igreja, Olga é sequestrada pelos amigos de Simba. Eles dizem que ela vai pagar por ter traído Simba. Na igreja, todos se preocupam pela demora de Olga. Em uma linda cerimônia, Andréia e Omar se casam. João Gabriel percebe que acabou ficando com o celular de Benjamin. Vicente diz que quer ver as fotos que ele tirou. João e Vicente começam a ver as fotos e, ao passar pela galeria do celular, encontram o vídeo de Olga maltratando Benjamin. Os dois ficam perplexos ao descobrirem a violência de Olga contra o menino.
João Gabriel, furioso, diz a Margot, Zezé, Sol e Kimberly que Olga é uma desgraçada e que já leva tempos maltratando Benjamin. Ele conta que viram uns vídeos no celular do sobrinho, onde Olga o maltratava de uma forma horrível. Vicente conversa com Benjamin sobre Olga e ele pede que o pai não diga nada a ela. Abalado, ele conta que Olga mandou acabarem com sua mãe e que ela ameaçou acabar com ele também. Vicente fica chocado e garante ao filho que aquela mulher jamais voltará a fazer mal a ele. Benjamin chora muito nos braços do pai. Olga é levada para um lugar isolado e tem seu vestido destruído pelos bandidos. Eles dizem que ela acusou Simba de tê-la violado e que agora sim vai saber o que é um abuso de verdade. Com muita covardia, os bandidos abusam de Olga. Sol diz a todos que jamais pensou que Olga poderia ser tão cruel e que Benjamin é um anjinho. Margot diz que atormentar daquele jeito um menino não tem perdão de Deus. Kimberly comenta com João que Olga sempre gostava de frequentar lugares de bruxaria e que queria fazer um amarre para Vicente. João diz que todo o bairro saberá da maldade de Olga e que se ela aparecer, terá que acertar as contas com os Ramírez. Vicente consola Benjamin depois de todo o sofrimento que passou com a demônia da Olga. Benjamin diz ao pai que quando sua mãe morreu, Olga disse que estava feliz e que ela o ameaçou com uma arma para que nunca dissesse seus segredos. Ele diz que Olga foi quem adoeceu sua bisavó Margot, fazendo bruxaria. Vicente pede perdão ao filho por nunca ter se dado conta daquilo e pede que ele sempre diga o que aconteça, porque sempre acreditará nele. Os dois se abraçam. André e Omar se beijam e selam seu amor. Vicente diz a todos que o casamento se cancelou e que não faz sentido seguir ali. Benjamin e Vicente vão a um parque e brincam juntos. André e Omar celebram seu casamento com o cantor Toray, cantando a música do casal, Siempre. Andréia diz a Omar que o amor sempre triunfa, e ele diz que agora devem se esforçar para que o amor sempre cresça muito. Durante a festa, Andréia se sente mal e desmaia. Constanza fica preocupada e diz, meu filho. Gustavo conversa com Sol e ela diz que o que Olga fez a Benjamin é perverso. Gustavo diz a Sol que o ódio lhe cegou e pede desculpas por ter duvidado dela. Ele se ajoelha e implora o perdão dela, pelo filho que está crescendo em seu ventre. Sol o abraça e depois eles se beijam. Fernanda diz a todos que Andréia já está estável e que teve pequenas contrações, o que é normal depois do 5º mês de gestação. Constanza diz que Andréia não pode perder o bebê. Adriano pede a Natália que, pelo bem de Andréia e do bebê, suplica que ela vá viver com ele. Depois, Natália diz a Andréia que Adriano quer que ela e Omar vá viver com ele e que ela irá junto para cuidá-la. Anoitece. Natália chega em casa e encontra Vicente sentado na escada. Ela se surpreende ao saber que ele não se casou com Olga. Elias diz a Constanza que depois que seu neto estiver fora do país, vai se encarregar para que Andréia e Omar jamais o vejam. Ele diz que vai colocar o cuidado de seu neto nas mãos dela, mas como garantia, ela terá que deixar toda a sua fortuna em seu nome. Elias diz que essa é a garantia de que ela não vai jogar sujo com ele, e Constanza aceita as condições. Vicente diz a Natália que foi Olga quem não chegou à igreja e que no dia seguinte irá denunciá-la por abuso infantil. Natália fica perplexa ao saber o maltrato de Olga contra Benjamin, que o atormentava fisicamente e mentalmente. Vicente diz que Benjamin ficou calado por medo, porque Olga havia ameaçado matá-lo se dissesse algo. Margot conversa com o bisneto e diz que pressentia que algo não estava bem. Ela diz que agora estarão muito mais pendentes dele e pede que ele prometa nunca mais esconder nada deles. Benjamin promete e eles se abraçam. Vicente diz a Natália que se não fosse pelo vídeo, talvez nunca se daria conta da maldade de Olga contra seu filho. Natália pede perdão a Vicente e diz que ela tampouco se deu conta do que estava acontecendo. Vicente diz que foi um imbecil por acreditar que Olga gostava de seu filho e que confiou nela. Natália e Vicente vão à pensão e ela abraça Benjamin. Natália diz que é a mãe dele e que em seus braços e coração sempre serão dele. Ela diz que vai cuidar e protegê-lo para que nunca voltem a machucá-lo. Valentina diz a Mário que ele poderia deixar umas roupas na pensão para quando for dormir ali.
Mário diz que o que ela deveria fazer é reconsiderar sua proposta e que vivam juntos. Valentina diz que não quer viver em seu apartamento de luxo e que gostaria que eles vivessem ali. Natália diz a Vicente que adotou Benjamin como seu filho em seu coração e que o ama. Vicente volta a dizer para Natália que não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite com Olga e que se ela lhe desse esse voto de confiança, nada impediria que ficassem juntos. Natália diz que o amor deles é tão forte quanto aquela casa e que nada pode derrubá-los. Vicente diz que essa é uma oportunidade para começarem de novo e que podem mudar tudo na casa e deixá-la mais confortável para eles e para os filhos. Natália fica emocionada e eles fazem planos. Vicente diz que ela é o amor de sua vida, que é a mulher que sempre sonhou, que precisa a seu lado, e se beijam. Valentina diz a Mário que não se agrada de luxos, mas Mário insiste para que ela aprenda a se comportar em outros ambientes, sem mudar sua essência. Valentina nega, diz que é mecânica e não quer deixar sua gente por um apartamento de luxo, mas sem o calor de um lar. Mário diz que eles têm um problema sério, pois ele também não quer viver em um quarto de pensão. Ele tenta estimular Valentina para que estude mecânica e se torne para ser a melhor. Valentina não quer e pensa que Mário tem vergonha dela. Natália diz a Vicente que eles terão que esperar mais, que se encanta pelos planos que tem pela casa. Ela diz que ela e suas filhas viverão um tempo na casa de Adriano e Vicente fica triste. Natália diz que não ama Adriano e que sua alma, seus pensamentos e sua pele e tudo são dele. Ela diz que antes de fazer uma vida ao lado dele, precisa proteger suas filhas e para isso precisa estar perto de Adriano. Natália diz que não quer salvar seu casamento, mas que Adriano deve acreditar que ela vai lhe dar mais uma oportunidade. Vicente quer saber do que se trata, mas confia nela. Omar diz a Andréia que está feliz por ser marido dela e eles se beijam. Mário diz a Valentina que seu único desejo é que ela se supere e seja algo a mais na vida. Diante de tantas diferenças, Mário e Valentina terminam o relacionamento. Andréia diz a Constanza que jamais se esquecerá que ela sabia da relação entre seu pai e Verônica. Ela diz que se de verdade ela se preocupa com sua gravidez, então que se afaste dela, porque não quer ela perto nem dela e nem de seu bebê. Constança diz que se ela perdoou o pai dela, que é um criminoso, então confia que um dia ela possa lhe ver com outros olhos. Gustavo e Sol se reconciliam e agora ele está emocionado pela gravidez. Natália chega à casa de Adriano para começar a morar ali. Adriano tem uma grande surpresa ao saber que Vicente e Olga não se casaram, porque ela não chegou à igreja. Valentina desabafa com Zezé por ter terminado com Mário. No dia seguinte, Natália conta para Andréia que Vicente não se casou com Olga e ela desapareceu como uma covarde. Adriano liga para Verônica. Diz que precisa que ela lhe ajude a encontrar Olga, porque ela não se casou com Vicente. Verônica é estranha e diz que vai tentar localizá-la. Natália diz a Andréia que Vicente é o homem de sua vida. Andréia diz que ainda tem a esperança que seu pai seja inocente, mas que sabe que Vicente é o amor da mãe e espera que quando tudo aquilo acabar, eles possam estar juntos e felizes. Natália fica muito contente pela mudança da filha. Andréia diz que quer ser uma mãe tão maravilhosa como ela e que hoje se dá conta do quão valente, forte que a mãe é. Teresa fica contente ao ver Cláudio consciente e bem. Cláudio diz que essa é a primeira vez que a vê sem a influência do álcool e que ela está mais bonita do que nunca. Cláudio é liberado e irá se juntar ao grupo dos alcoólicos anônimos. Elias agradece Verônica pela noite que tiveram e ela diz que Salma deve estar desesperada por ele não ter chegado em casa. Ela diz que é patético ela ter que aguentar os chifres do marido por dinheiro. Elias diz que Salma é inteligente e sabe o que lhe convém. Depois, Verônica diz a si mesma que Elias é um estúpido e não sabe o que lhe espera.